Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Eu sou Maiara da Costa, jornalista aqui do Conselho, e tenho o prazer de estar em mais um episódio junto com você. O Farmácia em Prosa ele é gravado diretamente do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, o CAF, e hoje a gente tem um tema muito interessante. E eu quero começar o nosso podcast fazendo uma pergunta para você aí de casa. Você já pensou em se tornar um líder ou uma líder? Você se considera um líder? Pois é, o nosso tema de hoje é sobre a liderança eficaz no varejo farmacêutico. E para isso eu tenho aqui uma convidada muito especial. Ela é farmacêutica, administradora, sócia e diretora do Instituto Bula e também especialista em pessoas e finanças. A gente vai conversar hoje com a Bruna sobre vários assuntos relacionados à gestão estratégica, à liderança e muito mais. Bruna, muito obrigada pela sua presença. O Conselho está muito feliz de receber você aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, todo o bate-papo que a gente teve aqui para poder me deixar à vontade nesse momento. Agradeço também a oportunidade de estar falando com farmacêuticos, né, com gestores, com pessoas também que têm interesse de estudar um pouco, analisar sobre o que vem ser esse mercado farmacêutico e principalmente o papel, a influência da liderança nesse mercado. Principalmente falando de varejo, né, Maiara? Então, muito obrigada pelo convite e que aquilo que a gente for, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, possa ser um canal de bênçãos mesmo na vida das pessoas, né? Que daqui possam sair insights. Então, pega papel, pega caneta, anota, porque daqui podem sair insights para você mudar o destino do seu negócio ou até da sua vida. Isso mesmo, Bruna. E, gente, olha só. Antes da gente começar a conversar com a Bruna, eu queria trazer aqui com vocês uma reflexão que é de onde que vem essa palavra liderança, né? Então, a palavra liderança, ela vem do latim auctoritas, que significa orientar, influenciar. E você já parou para pensar que nós, seres humanos, nós temos isso intrínseco a gente, né? Nós sempre precisamos ali de pessoas que consigam nos direcionar em relação a algumas metas. E é isso que um líder faz, né, Bruna? O que é ser líder? Exatamente. Olha, o líder, na verdade, o líder, eu gosto de dizer que ele não é um cargo, não é uma função. A liderança, ela é um papel. Querendo ou não, gostando ou não, acreditando que sim ou que não, todas as pessoas, elas são líderes em alguns momentos. Então, ao mesmo tempo que você influencia outras pessoas, as outras pessoas estão sendo influenciadas por você o tempo todo. Dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu meio, nas suas amizades, né, no seu círculo das suas crenças, da sua religião, onde você frequenta, onde você estiver, a partir do momento que você se comunica, se conecta, a gente já tem essa questão de estar influenciando e sendo influenciado pelas pessoas. Então, a liderança em si, ela é um papel que a gente naturalmente já exerce. Agora existe a questão seguinte, quando a gente decide intencionalmente utilizar esse nosso potencial de influenciar pessoas a alcançar objetivos definidos, objetivos determinados. Entende? Então, é algo que a gente já tem dentro da gente, né? Todo mundo já tem em si, mas você exercer um papel de líder é quando você decide, de fato, intencionalmente usar esse seu potencial para conduzir você e conduzir outras pessoas a alcançar um objetivo em comum. Eu gostei muito da sua fala e então eu percebo que liderança é um comportamento. E por mais que algumas pessoas falem assim, você não nasceu para ser líder, a gente não pode então pegar isso como verdade, né? Existem algumas estratégias que, por exemplo, as pessoas podem buscar para que elas aprimorem esse comportamento de liderança. Como que seria isso? Tá. O líder nato, né? Existe o líder nato? Isso. Olha, existe a pessoa que tem a comunicação mais fluida. Existe a pessoa que tem voz de comando, que para ela é mais simples ter voz de comando. Mas qualquer pessoa, independente do perfil que ela tem de comportamento, ela pode exercer a função, o papel, até o cargo de liderança. Não é porque você não tem a habilidade de comunicação
que te deixa à margem de ser um líder. Não é porque você não é um diretor, um executor, um comandante nas suas falas, nos seus posicionamentos, que você também não pode exercer a liderança. E aí o que as pessoas percebem? Porque o líder nato que as pessoas falam é quem chega num ambiente e ali ele já tem a comunicação mais assertiva, já tem aquele modo mais impositivo, então aquele ali é o líder. Não, calma lá. Aquele ali é o perfil de comportamento dele. Mas qualquer pessoa, em qualquer que seja o perfil comportamental da pessoa, ela consegue sim exercer com eficiência e eficácia, intencionalmente, o papel dela de liderança, entende? Então, o que se confunde é perfil de comportamento com liderança. E deixa eu te dizer, tem muitos comunicadores que não são líderes. Tem muitas pessoas que são comandantes, que chegam no lugar, se posicionam, que não são líderes. Por quê? Porque o líder intencional é aquele que está disposto a se moldar para levar pessoas a construir um objetivo em comum. Dependendo, o comunicador ele fala, mas não leva ninguém a lugar nenhum. O comandante tem aquela voz de comando de querer mandar, mas ele não consegue influenciar as pessoas a irem com ele. Então, independente do seu perfil ser um líder nato, como é visto, o que te traz a ser de fato um líder é o conjunto de habilidades que você desenvolve para você alcançar os seus objetivos, né, que sejam pessoais, que sejam profissionais, e conduzir pessoas a alcançar objetivos também. E eu vi agora que você comentou essa questão da comunicação, né? Um líder, seja ele nato ou um líder que vai ali se desenvolvendo, ele precisa saber conversar, se comunicar, influenciar. E quando a gente fala de influência aqui, não é naquele sentido pejorativo da palavra, né? Tipo, digamos, da influência ruim, mas realmente nesse sentido de transformar, né? De direcionar. Mas quais são as outras habilidades que existem ou que devem existir para a pessoa se tornar um líder? Excelente, Maiara. Então, eu vejo que as principais habilidades que que uma pessoa precisa ter para se tornar um líder é competência emocional. Engraçado que, assim, tem uma frase que eu já li, que tem até uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, que se chama Paulo Vieira, ele sempre fala sobre isso. Fala, olha, por que os líderes, eles falham? 83% dos líderes, eles falham por falta de competência emocional. E 17% dos líderes, eles falham por falta de competência técnica. Bruna, o que é a competência técnica? A competência técnica, por exemplo, é você saber se comunicar. Você concorda comigo que comunicação é uma coisa que a gente pode aprender na escola de oratória? Pode entrar, ver, tem técnica de posicionamento, de andar no palco, né, a postura, o olhar para a pessoa e tudo mais. Existe um passo a passo, são técnicas que você pode aprender e pode aplicar, né? O dia a dia, a rotina do líder voltada às técnicas, o que ele precisa fazer? Escolher pessoas, contratar, demitir, desligar, etc. Fazer o planejamento, dentro do planejamento, fazer o plano de ação, colocar prazo, etc., que é também um papel do líder. Beleza. Isso aí também é aprendido. E isso são competências técnicas. A técnica ela é facilmente aprendida. O que faz o líder falhar é a falta de competência emocional. Então, se o que faz o líder falhar é a falta de competência emocional, eu vejo que o que o líder precisa desenvolver é a competência emocional. Porque dentro da competência emocional é o seguinte, o que é a competência emocional? Ela tem duas vertentes. Primeiro é a capacidade de você conectar com você mesmo e entender quais são os seus potenciais, quais são os seus pontos a desenvolver e obter de você os melhores resultados. Então, é competência emocional pessoal. E tem também as competências emocionais sociais, que é o fato de você se conectar com outra pessoa, entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver e obter dessas pessoas os melhores resultados. Quando eu falo em eu me conectar comigo mesmo e eu me conectar com o outro, eu estou falando de uma competência emocional. E é essa que ela precisa ser desenvolvida na grande maioria para que a pessoa se torne um líder eficiente. Ótimo, Bruna. E você falou das competências emocionais, das competências pessoais.
E tem uma coisa que eu sempre fico me perguntando, e a gente até conversou um pouquinho antes aqui nos bastidores, e acredito que o pessoal aí de casa também deve ter essa dúvida, porque, na verdade, é um senso comum, né? Que é aquela ideia do, fulano é meu chefe, fulano é meu líder. E a gente tinha muito essa visão de que a chefia, sejam nos órgãos, nas empresas, enfim, nos empreendimentos, de que a chefia tinha aquele papel de, eu mando e desmando, né? Eu faço isso, você obedece. E hoje a gente vê um outro movimento, que é justamente o de tentar entender a liderança como algo mais de direcionamento. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa qual que é essa visão hoje, né? Dentro da gestão estratégica, dentro dessa questão administrativa. Qual é essa visão que tem hoje entre essa palavra chefia e liderança? Elas são a mesma coisa ou elas realmente são diferentes? Como que é isso para você na sua visão? Que bom será se a pessoa que exerce o papel de superior na hierarquia, ou seja, o seu chefe, ele seja um líder. Porque a questão é a seguinte, essa palavra até de chefe, a chefia, eu gosto de dizer até que ela é um termo que se tornou obsoleto. Na geração passada, isso era muito comum. A pessoa que ocupava um cargo, né, de gerente, que ocupava um cargo de supervisor, de coordenador, que era o seu, né, ele era o seu chefe, e ali ele mandava, você obedecia. Tem até aquela frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é uma frase da geração passada. Nessa geração que nós estamos e nas que estão por vir, a chefia se tornou obsoleta. Então, ou você desenvolve capacidade de se conectar com o outro para poder obter dele os melhores resultados, ou o seu papel, a sua função, que ali, né, é de um cargo em uma hierarquia, ela está completamente ameaçada, entende? Porque a hierarquia ela é importante, ela vai existir, mas hoje, se você tem pessoas que são subordinadas a você, não vai adiantar você só comandar, você mandar. Você, né, que é a questão do chefe, ele tem muito disso. Eu mando, eu falo o que tem que fazer, vocês fazem, e no final do mês eu pago seu salário e tá tudo certo. Sim. Entendeu? Sim. Não funciona mais. Não funciona já nessa geração que nós estamos, muito menos nas que estão por vir. Então, se você não obter, né, não aprender, não desenvolver a sua capacidade de se conectar com o outro, de entender o outro, de ter a empatia, de ter a sociabilidade, do trabalho em equipe, de gerenciar conflitos, né, você não vai conseguir levar pessoas a atingir objetivos em comum, principalmente objetivos grandiosos. Se você está buscando grandes e altos objetivos, e para isso você precisa de pessoas, vai precisar aprender a se conectar com elas. Mandar não se usa mais. Mandar é coisa do passado, né? Digamos assim. E, Bruna, outra questão também que eu vejo que você fala muito é essa questão do conectar-se ao outro. Né? Então, assim, independente da sua hierarquia, do lugar que você ocupa, mas assim, do entender o outro, do compreender o outro, que é justamente a pessoa que você trabalha. Mas isso também tem tudo a ver com a inteligência emocional que um líder tem que ter, né? Mas o que seria essa inteligência emocional e como trabalhar isso? Tá. Que é uma coisa interessante também. Inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, as pessoas confundem isso com autocontrole emocional. Achar que a pessoa está polida, educada, não falar alto, não se emocionar, que isso é o controle ou a inteligência emocional. Gente, isso é 1/10, deixa eu te falar, não é 1/10. Não chega nem a isso. Não chega nem a isso do que é inteligência emocional. A inteligência emocional, ela tem algumas vertentes. Uma delas é o seguinte, você se conectar com a emoção certa, e todas as emoções são válidas. Raiva é válido. Medo é válido. Ansiedade é válido. Entende? Mas e você se conectar com a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa e pelo tempo necessário, é o que faz você ter inteligência emocional. Por exemplo,
eu vou te dar um exemplo que é fácil. O medo, ele é uma emoção válida? Claro que ele é uma emoção válida. Porque se nós não tivéssemos medo, o que acontece? A gente subiria ali no 17º andar de um prédio, a gente não teria medo, a gente embarcaria até cair, pronto, morreu. A gente sairia aqui na rua, atravessaria a rua sem olhar para os lados, porque a gente não tem medo, um carro passa, atropela e pronto, coloca a nossa vida em risco. Então, o medo, ele é importante? O medo, ele é importante. Mas o medo em excesso, ele paralisa. Às vezes, a pessoa, quando tem medo em excesso, ela eu tô com medo do mercado. Então, eu aceito estar em uma posição onde eu não tenho uma boa remuneração, onde eu não estou colocando os meus talentos à prova, onde eu não estou sendo desafiado. Por quê? Porque eu tenho medo de buscar algo no mercado e não encontrar. Então, esse medo está te paralisando. Eu tenho medo de me frustrar com expectativas. Essas frustrações, medo das frustrações estão te paralisando, né? Medo de vir aqui e gravar um podcast. Quantas pessoas, às vezes, têm vontade, têm um desejo, têm até a oportunidade e arrumam um monte de desculpa e não vai porque o medo paralisa ela de colocar os conhecimentos dela à disposição de outras pessoas. Então, o medo em excesso paralisa. Então, o medo é uma emoção que a falta dele causa prejuízo. O excesso dele causa prejuízo. O que é a inteligência emocional? Eu conseguir usar o medo no momento certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário para que ele me proteja, quando tem que proteger, mas que não me bloqueie de ir adiante quando eu preciso ir. Entende? Então, a inteligência emocional, ela vem disso. Vou falar outras emoções. A ansiedade, por exemplo. Essa eu conheço bem. Não queria muito não, mas é a vida, né? A ansiedade, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de futuro. Entende? A gente tá sempre preocupado com o que vai acontecer, com o que vai acontecer, com o que vai acontecer. Olha só, é importante nós nos preocuparmos com o que vai acontecer, nos anteciparmos ao que vai acontecer. Claro, isso faz com que a gente pense melhor as nossas estratégias, que a gente se proteja, que nós alcancemos os nossos potenciais. Mas quando a ansiedade ela é em excesso, ela te tira o sono, ela te tira a cognição, ela te faz alimentar mal. Então, ou seja, essa emoção em excesso te tira da tua melhor performance. O que é inteligência emocional? Peraí, eu vou usar a minha ansiedade para me preocupar com o futuro. Preocupei com o futuro, fui lá, olhei, beleza, deixa eu voltar para o presente e deixa eu viver o presente porque é o momento de agora. É o que eu tenho agora para poder até gerar o meu futuro. Então, a emoção certa, necessária, na intensidade certa, no momento certo. Entende? Então, isso é inteligência emocional. Raiva. É importante você sentir? Claro. Às vezes, vou falar como gestora, eu estou lá dentro da empresa, acontece uma reclamação de um cliente, por exemplo. O cliente chegou, não foi bem atendido, me fez uma reclamação. Eu vou sentir raiva? Vou, claro, né? Na frente dele eu vou ser polida. Vou sentir raiva? Vou. Essa raiva é importante para que eu tome ações, eu tome decisões, que eu dê feedbacks assertivos para as pessoas. Agora, não é por isso que eu posso chegar lá e sair vomitando maldade, denegrindo a imagem das pessoas, porque teve um cliente que fez uma reclamação. E eu gostei muito dessa sua fala, então, da gente conseguir entender que as nossas emoções, nossos sentimentos, eles não devem não ser considerados, né? Na verdade, eles devem ser trabalhados, que é muito essa ideia mesmo do gestor, do líder, entender esses sentimentos e aplicar isso também, né? Com os seus colaboradores, com os seus funcionários. E aí a gente entra também em uma questão que você aborda muito no seu próprio perfil, né, das redes sociais, inclusive depois você compartilha com o pessoal de casa, e também que a gente conversou um pouquinho antes, da questão essa inteligência emocional, ela é um processo, né? Então eu entendo ela como um processo, como você bem falou, e que a pessoa precisa ter um autoconhecimento. Mas e quando, por exemplo, você tem o seu empreendimento, né? No caso aqui a gente está falando de farmácias, e você tem que lidar com pessoas o tempo inteiro, né? E são pessoas com diferentes perfis comportamentais, com diferentes pensamentos. Então, como que o líder, ele concilia isso? Porque o líder, ele tem um resultado a ser alcançado e os colaboradores também têm que seguir esses resultados. Mas e quando os colaboradores têm esses, né, problemas ou divergências? Qual é o papel do líder nesse momento?
Gestão de conflitos é um dos papéis do líder. Porque dentro do papel da liderança, igual a gente já tinha conversado, você se conectar consigo mesmo e trazer de si o seu melhor. Conectar com você, com as suas emoções e trazer os seus resultados. E eu digo para você que esse processo de você se conectar com você mesmo precisa de um autoconhecimento gigante, né? Sim. Precisa se imergir no autoconhecimento. Ele é o primeiro passo. Quando você emerge no autoconhecimento, você conhece a si mesmo, isso já te abre um portal para você entender outras pessoas, conhecer outras pessoas também. Por quê? Porque a tua história, ela te leva a você pensar como você pensa, ser como você é, tomar as atitudes que você toma. E a história do outro, a personalidade do outro, como se diz, toda a cultura que o outro traz em si, né? Leva ele também a pensar como ele pensa, a fazer como ele faz e tudo mais. Então, você como líder, ao olhar para o outro, você precisa começar, de fato, desenvolver essa habilidade de entender. Peraí, o que essa outra pessoa, por que ela está tendo esse tipo de atitude? O que é que está levando ela a isso? Isso é algo que nós podemos corrigir no processo ou não? Porque dependendo, eu gosto de dizer também que demissão é uma ferramenta de gestão, né? Porque às vezes a gente tem que ligar. Mas então, eu sim, até para fazer o desligamento de alguém, eu preciso entender o que está acontecendo com o outro. E engraçado que ainda tem mais uma coisa, que as pessoas mudam o tempo todo. As pessoas estão se renovando, aprendendo sobre si, aprendendo o tempo todo. E elas mudam também o jeito de agir. Então, você como líder precisa, de fato, a desenvolver essa habilidade de saber qual que é o perfil comportamental do outro. Isso é uma técnica, tá? Não é uma competência emocional, mas saber o perfil comportamental do outro. Só um minutinho, esse perfil comportamental que você fala, então, é como que a pessoa age diante de outras relações, é isso? Exatamente, como a pessoa age diante dos desafios. Entende? Qual que são 4 perfis comportamentais. Existe uma metodologia que é o método DISC, que mostra pra gente que as pessoas, elas tendem a ter 4 perfis de comportamento. E dentro desses 4 perfis de comportamento, definem um monte de coisas. Inclusive, por exemplo, a velocidade que elas fazem as coisas. Se ela é mais voltada a pessoas, se ela é mais voltada a tarefa. Se ela é mais voltada para entregar resultado, a qualidade, se ela é detalhista ou se ela é comunicadora, criativa e tudo mais. Então, é perfil de comportamento. O líder, ele precisa entender que pessoas diferentes têm perfis diferentes. Por quê? Porque senão a gente começa a tentar extrair do outro aquilo que ele não consegue nos dar. Ou que, para ele nos entregar, ele vai ter que se sacrificar muito. Vai ter que minar sua energia para poder... É como se minasse toda a sua energia para entregar um pouquinho de resultado. Sim. E quando você conhece o perfil comportamental, você fala assim, não, peraí, o comunicador, ele tem a habilidade de conectar com outras pessoas. Então, vamos colocar ele para ter o atendimento no balcão. A pessoa que é metódica, que é organizada, não gosta tanto de se conectar ao outro. Então, peraí, ela é melhor para um trabalho de organização financeira, um trabalho de organização de estoque, de organizar os controlados, sei lá. Mas também destinar a tarefa certa para o perfil certo da pessoa. Você entende? Isso também é muito importante. Isso aí já evita muito conflito. E estimular para que as pessoas se conheçam entre si. E para saber que para a gente chegar em um objetivo em comum, nós precisaremos de pessoas de perfis diferentes. Se for todo mundo igualzinho a gente, se for todo mundo igualzinho você, provavelmente vão existir áreas dentro da empresa que vão estar sendo negligenciadas. Nossa, isso faz muito sentido. E dentro da farmácia, né, quando a gente agora traz para essa área do varejo farmacêutico em si, eu acredito que devam ter também alguns desafios e algumas questões que você, enquanto gestora, também poderia compartilhar um pouco com a gente em relação à maior dificuldade que você vê, por exemplo, dos farmacêuticos. O que mais chega para você? Tipo, Bruna, eu estou com dificuldade nisso na minha farmácia. É em relação ao quê? A vendas? É em relação às próprias pessoas, como a gente vem falando? Ou é em relação à própria segurança do líder, né? De chegar assim, Bruna,
eu sou o líder da farmácia tal, mas eu não sei como lidar com as pessoas, eu não sei lidar com clientes. Qual é, digamos assim, a maior dificuldade que você vê nesses profissionais? Tá. É bom lembrar que a maioria dos profissionais que eu atendo são farmacêuticos que são donos das suas farmácias. Então, eles estão ali empreendendo, né? São empreendedores, são pessoas que estão lidando com seus negócios, com os desafios do negócio, com financeiro, contabilidade, jurídico, coisa que, assim, excede o nosso conhecimento técnico como farmacêutico, entende? E eu vejo que o maior desafio dessas pessoas é hoje obterem o resultado financeiro esperado da disposição de tempo e de energia que eles têm colocado dentro do negócio. Entende? Assim, qual que é a maior queixa? Bruna, tô trabalhando demais e não tô ganhando dinheiro com isso. Então, há uma expectativa ali, né, quando monta o seu negócio, que não não vem um resultado tão esperado. E aí eles começam a ficar, talvez, desmotivados. O que acontece? Qual é o seu posicionamento quando você recebe esse feedback? Normalmente eles ficam desmotivados, ficam estafados, ficam assim, perde a paixão, perde o amor, perde o entusiasmo e até culpa a profissão. Ah, me formei na profissão errada. Ah, não deveria ter feito essa faculdade não trouxe para minha realização. Só que aí quando a gente vai a fundo conversar com esse gestor, olha só, ele está trabalhando muito e não tem o resultado que ele espera. Mas quando a gente vai a fundo e aí questiona esse gestor, quando a gente vê, ele não tem um objetivo definido. Ele não sabe, nem ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Ele quer melhorar, quer ganhar mais. Gente, ganhar mais não é objetivo. Todo mundo quer ganhar mais. Quer ganhar mais quanto? Né? Sim. Quer ter 2, 3, quer ter quantas farmácias? Qual, né? Ou seja, precisa quantificar esse objetivo aí. Então, ter clareza de exatamente onde se quer chegar. E a partir do momento de ter a clareza onde você quer chegar, desenhar os passos que você vai precisar dar para poder atingir. E aí é um paralelo entre a expectativa e a realidade. Aqui está o meu desejo, exatamente onde eu quero chegar. E aqui está o que eu sou hoje. Beleza? É uma autoconsciência, um estudo. Peraí, são processos, são pessoas e tem erro em todas as partes. Às vezes no próprio gestor, às vezes nos processos que estão todos desordenados, às vezes nas pessoas que estão com esse gestor, às vezes na forma dele lidar com as pessoas. Então, assim, é muito misto isso. Mas independente de qual seja o problema, respondendo exatamente a sua pergunta, Mayara, a maior dificuldade dele é saber onde é que está o problema aqui. É identificar, né? Identificar. Para poder solucionar. E você comentou também sobre essa questão da importância de estabelecer metas, objetivos palpáveis, né? E quantificar. Então, eu vou quantificar aqui para o pessoal de casa saber um pouquinho com quem que eu estou falando, né, gente? A Bruna, ela lidera 59 colaboradores e faz a gestão estratégica de 881 farmácias no Brasil todo. É isso? Isso, já fizemos a gestão estratégica de 881 farmácias. Esse número hoje está um pouquinho maior. Já deve ter uns 20 Sim. ou 30 a mais aí. Sim. Né, que foi do mês passado para cá, da organização para cá. Mas de mais de quase 900 farmácias, nós participamos da gestão estratégica nos últimos 5 anos. E hoje nós temos 280 clientes que nós acompanhamos diariamente na gestão das suas empresas, ajudando eles a desenhar o que eles desejam para o futuro, identificar o problema que eles têm hoje e traçar o plano de ação que eles precisam executar no dia a dia para alcançar os objetivos desejados e levar as pessoas, porque sozinho não vai dar conta. E Bruna, você se relaciona então com muitas pessoas. Como que é essa questão de selecionar pessoas para trabalhar com você, ou então na visão mesmo dos próprios empreendedores, né, que tem ali suas farmácias, essa questão do recrutamento de pessoas? Eu acredito que essa também pode ser uma dificuldade, né, que se enfrenta no varejo farmacêutico. Então, como que é essa gestão de pessoas, ou como que deve ser? Essa parte do recrutamento, de você selecionar, de você escolher as pessoas para poder trabalhar no seu negócio. Realmente ela é um desafio muito grande. Eu vou até falar,
a gente está fazendo um processo de contratação lá na empresa, né? E aí eu entrei lá no setor financeiro esses dias. Aí a Juliana, a Ju, que trabalha lá com a gente, falou assim: Bruna, pelo amor de Deus, não delegue essa parte não. Contrate você. Ninguém quer essa parte, né? Contrate você a pessoa. Porque você nunca errou. Eu falei, não. Calma, bem menos. Já errei bastante nisso também. Porque as pessoas não vêm com bola de cristal, nem com manual de instrução, nem com a bula. Sim, senão seria até um pouco mais fácil, né? Seria mais fácil. Mas existem técnicas, aí já não é tanto questão comportamental, emocional, não. Existem técnicas para você selecionar as pessoas corretas para poder trabalhar com você. E vai muito de. Currículo é só uma pequena parte. Ele vai impactar ali em 20%. Né? O currículo que a pessoa sabe fazer não é muito diferente um de outro. Vou até falar do farmacêutico. O que um farmacêutico faz com o que o outro faz dentro da mesma função não vai se diferenciar muito. O que faz a gente ser assertivo na nossa contratação é buscar pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso, que se engajam com o propósito, que olham a nossa missão e a nossa missão brilha o olho delas. Que quando a gente fala onde a gente quer chegar com aquilo, que eles falam, peraí, eu quero fazer parte disso também. E, principalmente, quando os valores pessoais da pessoa está associado, interligado, conectado aos valores da empresa. Se a empresa tem valores a qual a pessoa não está nem aí, não segue, não vivencia, ela não vai estar engajada. Se os valores pessoais delas for muito conflitantes com o da empresa, não vai dar certo. Então, analisar os valores pessoais de quem você está contratando, e isso você faz em cima de perguntas assertivas, e perguntas assertivas em cima dos valores da empresa. Quais são os valores da empresa? O que a gente não negocia? Né? O que é que a gente faz? Onde a gente quer chegar? E o que a gente não negocia para poder chegar lá? Isso tem que estar muito claro no processo de recrutamento. E você viu que não é sobre o outro. Isso precisa estar muito claro no processo de recrutamento. Porque quando eu tenho isso muito claro, aí eu vou buscar no outro o que conecta com isso. São assim que acontecem as contratações assertivas. É ali, no bate-papo, na entrevista, que você identifica que aquela pessoa, daquela função, daquele currículo, ela vai vivenciar a missão, visão e os valores da sua empresa junto com você. Isso é essencial que você falou, até assim, para a gente finalizar, que as pessoas, seja em entrevista de emprego, né, ou em outras questões, têm muito medo da parte da entrevista, né? E você, na sua visão de gestora, trouxe para a gente essa ideia de que é assim que a empresa ou o contratante consegue identificar quem você é. E se você realmente vai fazer sentido para a própria empresa, né? Então, isso realmente é fundamental. E, bom, Bruna, foi ótimo conversar com você, mas infelizmente o que é bom acaba rápido. Então deixa eu falar só mais uma coisa. Isso aí eu quero que você comente, né? Fale pro pessoal aí o que você indica para quem quer também ser empreendedor na área de farmácia. Qual é a orientação que você dá como líder? Então, tá bom. Primeiro eu vou falar só sobre os colaboradores. Que você falou do medo na entrevista, né? Gente, não precisa ter medo da entrevista. Entenda que você, como colaborador, você também está escolhendo o lugar que você vai trabalhar. Você também precisa ir para uma entrevista entendendo, peraí, e essa empresa aqui? Qual que é a missão dela? Qual é a visão dela? Onde é que ela quer chegar? Quais são os valores que essa empresa vivencia? Isso está de acordo comigo? Você sabe por quê? Porque só assim você também vai crescer e se realizar dentro da sua profissão. Então, a entrevista, ela não é um lugar para se temer e não é um lugar onde... É um lugar onde você também escolhe onde você vai trabalhar, tá? E o gestor, né? Você falou que quem quer empreender nessa área... Gente, quem quer empreender nessa área, eu vou falar para vocês. Sigam @Instituto Bula com 2 N's. Nós somos uma empresa de gestão para o varejo farmacêutico. A gente acompanha donos de farmácia desde a abertura. Trabalha todas as áreas que são necessárias, desde financeiro, estoque, compras, precificação, vendas e marketing. Mas, enfim, o nosso objetivo é fazer você ter sucesso com a sua farmácia. Então, se você quer empreender nesse negócio,
conheça o nosso conteúdo. Nós temos o canal no YouTube, que tem muito conteúdo bacana. Temos o nosso Instagram. Toda segunda-feira, Kadri Awad, meu sócio, faz um programa que se chama Café com Bula, toda segunda-feira às 7h15 da manhã, que ali nós trazemos vários insights e muito conhecimento técnico, de muita relevância para você que precisa, que quer empreender nesse negócio. E, Bruna, por trás de todo CNPJ tem o CPF, né? Exatamente. Por trás de todo CNPJ tem o CPF, então siga também @Bruna. Adorei. Ai, Bruna, muito obrigada mesmo. Foi muito bom conversar com você. E você aí de casa também. Siga a gente nas redes sociais. Então, entre ali no YouTube, no Instagram, no Facebook. E nos ouça também pelo Spotify. Eu estarei com vocês aqui no nosso próximo episódio. Se você também tem alguma sugestão de tema que você queira ouvir aqui no nosso podcast, manda pra gente. E desde já agradecer também ao próprio CRF-GO, aos nossos colaboradores, né? Estamos aqui com o Odair, o William, o Augusto, muito obrigado. E também agradecer em nome da diretoria e até a próxima.